Olá, como vai? Obrigado a você que comenta, que sugestiona, que critica e que participa aqui junto ao canal, onde eu exponho tutoriais pertinentes ao Blender 3D. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Viana, sou um autodidata e curioso do Blender 3D e compartilho aqui no canal os principais recursos para que a partir daí vocês possam dar os passos iniciais junto ao mesmo. No tutorial de hoje, nós vamos explorar aqui as viewports ou portas de visão que vão nos permitir trabalhar de modo diferenciado junto aos nossos projetos aqui na área principal do Blender. Nas versões anteriores, 2.7 e anteriores a 2.7, essa opção de modo de trabalho vinha no menu que ficava na parte inferior, que era Viewport Shading. Essa Viewport Shading trazia lá algumas opções de mudarmos para o modo Box, o modo aramado, sólido, material e renderizado. Aqui, com a mudança do renderizador do Blender Render para o Eevee, houveram algumas alterações na interface na versão 2.8 e essas opções de viewports passam a constar aqui nesse canto superior direito da nossa janela principal. São essas quatro esferas que estão aqui sendo representadas graficamente. Temos aqui a visão em modo aramado, a visão em modo sólido, a visão em modo Lock Dev, que é um modo de sombreamento experimental, e temos aqui a visão em modo renderizado, que seria a renderização no tempo real. Para facilitar a cena, eu coloquei aqui já alguns objetos que eu adicionei, vindo aqui no menu Add, e adicionei algumas malhas básicas, a exemplo do plano, do cubo, da esfera e do cilindro. Então temos aqui 4 meshes ou malhas que eu adicionei na área para fazer o experimento. A cada objeto desse eu já apliquei um material cor que entenderemos futuramente como é essa aplicação. Então quando o Blender inicializa, ele traz a nossa visualização dessa área principal, que é a Viewport, através do modo sólido. É aqui que a gente consegue ver o elemento com uma forma sólida. A gente não consegue aqui ver nele os materiais, a não ser que a gente aplique materiais utilizando a opção de Viewport Display. No caso do material comum, nós não vamos conseguir enxergar esses materiais aqui de forma como a gente desejaria quando no modo renderizado. Então, para nós alterarmos as opções de Viewport, nós podemos vir nessas 4 esferas aqui de cima, ou podemos utilizar o atalho usando a tecla Z. Onde o cursor do mouse estiver na área, clicando Z, ele abre o menu suspenso, que é um menu rotativo, que vai permitir que a gente movimente o mouse e escolha qual é o modo de visão que a gente quer trabalhar na nossa área. Se usarmos aqui o modo Wireframe, estamos visibilizando aqui os objetos através dos seus esqueletos, como se fosse um raio-x. Então a visão aramada vai permitir que a gente veja a estrutura dos objetos. Nós não conseguimos aqui ver cores do objeto, mas nós podemos selecioná-los individualmente, cada um. E essa forma aramada aqui é interessante para quando a gente tem uma diversidade de objetos, um sobre o outro ou na frente do outro, e a gente consegue enxergá-lo utilizando esse modo. Quando nós alteramos para o modo denominado Solid, nós vamos ter o modo padrão aqui carregável no Blender 3D. Nós temos uma cor aqui única para os objetos e a gente pode alterar essas cores através de um menu de configurações. Nessa setinha, quando nós selecionamos a Viewport e clicamos nessa setinha daqui, nós temos opção de acesso a Viewport Shading de configurações dessa Viewport. Então nós temos aqui luzes do tipo Studio, onde nós temos, clicando nessa caixinha, uma coletânea de luzes que a gente pode empregar para ter efeitos diferentes usando essa porta de visão sólida. Se eu usar a opção Matte Cap, eu tenho outras formas de sombreamento que vão permitir eu ter uma ideia de como eu trabalharia a malha dos objetos nesse modo aqui comum. Clicando, eu tenho algumas opções que vão me dar efeitos distintos junto aos objetos que foram adicionados para dar uma sensação diferenciada nas suas malhas. Algumas dessas vocês vão encontrar aqui, outras podem ser adicionadas ou acrescidas de formas individualizadas, veremos isso futuramente. Então aqui na shading do tipo Solid, usando o Matte Cap, nós temos essas opções
para termos uma ideia de como sairá o sombreamento no nosso efeito. Outra opção que eu tenho é a opção Flat, então a gente tem os contornos do objeto. Usando o Matte Cap, a gente tem os sombreadores e o estúdio, as luzes de estúdio. Aqui embaixo na opção Color, é que esse símbolo a gente pode utilizar uma cor qualquer aqui para diferenciar a cor desses objetos aí na área. Então eu posso dar a ela, nesse sombreamento sólido, uma cor a partir dessa opção símbolo aqui. É só clicar nessa caixinha de seletor e no seletor de cores eu alterar para a cor que eu desejar. Aqui também, nessa opção, eu vou ter a opção Random. O Render já coloca aqui cores diferenciadas para eu entender como é que se comporta cada elemento aí na área através da iluminação. Então eu posso utilizar essa opção aqui de forma interessante. E no Texture eu posso aplicar uma textura para poder ter os efeitos limitados. Quanto aos backgrounds aí, eu tenho o tema principal, que é esse que vocês estão vendo, mas eu posso utilizar o tema de mundo. Se eu tiver aqui um plano de fundo aplicado, eu uso esse Word aqui para ter o plano de mundo. E tenho também o Viewport, onde eu posso alterar essa cor de fundo, movimentando-a para fazê-la da forma que eu quiser. Vou me deixar aqui em Theme. Aqui eu tenho algumas opções que vão me permitir eu selecionar o objeto para visibilizá-los com um formato aqui de raio-x, dando sombreamento ao objeto, com a interferência da luz. E aqui eu vou ter utilizado para profundidade de campo, que pode ser usada aí com efeito de câmera, que veremos futuramente. Quando nós mudamos agora a nossa viewport para o modo denominado Lock Dev, nós temos aqui uma imagem experimental, onde vocês podem ver os materiais que eu apliquei, utilizando o recurso de material para cada objeto. Então aqui eu tenho uma forma experimental, e eu posso utilizar nessa forma experimental, clicando aqui, algumas cenas de luz interferindo no objeto, vocês vão ver a sombra. Tá? Eu posso utilizar a cena do Word, que é o plano de fundo, vocês vão ver que o cinza está interagindo sobre as cores do objeto. Eu tenho aqui algumas opções, das quais eu posso dar efeitos distintos nesse sombreador através do Lock Dev. Lembrando a vocês que também é apenas uma forma experimental. Ok? Porém, quando a gente entra agora na opção chamada Rendered, que é o renderizado, aqui sim nós vamos ter a nossa renderização em tempo real. Então, se nós quisermos renderizar essa cena através do render padrão, que é clicando o F12, ou então vindo aqui em Render na opção superior, clicando em Render Image, nós vamos ter justamente o que vocês estão vendo aqui na área. É dessa forma que será o nosso render real. Esse render real, ele absorve o processamento aí do seu adaptador gráfico. Então, se você não tiver um adaptador gráfico aí satisfatório, provavelmente esse recurso de renderização pode dar conflitos na hora que você queira fazer. Caso o seu adaptador esteja enquadrado, vocês vão conseguir renderizar de forma tranquila aqui o procedimento, como vocês viram aí quando eu dei o F12. Configurando as setinhas, nós podemos tirar as luzes de cena, podemos tirar o plano de fundo de cena. Então cabe a gente agora utilizar essas portas de visão para uso necessário quando for importante junto aí aos nossos projetos realizados na área 3D.